pessoal, vamos iniciar agora a instalação do JR Linux utilizando o Ubuntu 12.04. Todo mundo sabe, tem que dar o boot pelo CD-ROM, né? Vamos lá. O CD já está dentro do... Bom, aparecendo essa tela, você tem 4 opções, entendeu? Entre as 4 você vai escolher a primeira, onde diz instalar JR Linux, ou seja, utilizar JR Linux sem instalar, ok? É a primeira opção. Bateu Enter. Ele agora vai carregar o Splash. Dependendo da sua placa de vídeo, ele apresentará o Splash do JR Serviço de Informática ou do próprio Ubuntu 12.04. Vamos lá. O nome de usuário, que é exatamente usuário. Mas por enquanto, vamos dar uma olhada aqui na seção, se já está marcado a última seção que foi acessada. Bom, vamos escolher, no caso, Mate, ok? Ou deixar em última seção mesmo, para ver o que acontece. Bom, aqui digitamos usuário, ok? Usuário, tecla-se Enter. Quando ele pedir senha, novamente Enter. Não há necessidade de informar nenhuma senha. Pronto. Como a última sessão acessada foi justamente a sessão personalizada, ele já traz, mesmo no Live DVD, tudo personalizado. Bom, peço que vocês prestem atenção nesse ícone aqui, instalar JR Linux 12.04 LTS. Bom, damos um clique nele. Nessa parte você escolhe o idioma, português Brasil no nosso caso, clique em continuar. Ele checa se, por exemplo, existe disponível pelo menos 8.6 GB no disco e também se existe conexão com a internet. Pede para baixar as atualizações enquanto instala. E também pede autorização para instalar programa de terceiro, exemplo Flash Player, Adobe Reader, esses programas que, queira ou não, são proprietários, são livres, são grátis aliás, mas são proprietários. Bom, se você tiver uma boa conexão de internet, eu aconselho que você marque essas duas caixinhas, caso contrário, deixe para fazer essa atualização no dia a dia ou logo após instalar o sistema. Vamos clicar aqui em continuar. Bom, esse disco que eu estou utilizando, ele informa que tem já está sendo utilizado. No caso era o próprio Ubuntu mesmo ou o JR Linux, no caso aqui. Então ele me pergunta se eu quero apagar totalmente e reinstalar ou opção avançada, ok? Eu prefiro a opção avançada aqui só para poder explicar aquelas pessoas que não têm ainda conhecimento de como instalar o Linux. Mas você poderia escolher a primeira, instalar, né, apagar o Ubuntu e reinstalar. Mas vamos aqui em opção avançada. Selecionei a opção avançada e cliquei em continuar. Chegando nessa parte, né? Quem está acostumado a instalar sistemas tem a parte das partições. Como eu disse, se você tivesse clicado na opção instalar o sistema todo ou usar o disco inteiro, que no seu caso, se não tiver nem nada instalado, ele vai aparecer, o sistema será instalado do mesmo jeito. Bom, vou apagar esta partição que já está sendo utilizada, ok? Olhe, observe, apagar. Aqui em cima já aparece como espaço livre. E no espaço livre, observe,
eu vou adicionar uma nova partição. Bom, primária, tamanho total, esse HD é apenas de 10 GB, só para testes mesmo, para fazer esse tipo de serviço. Bom, sistema de arquivos, ele já escolheu aqui, ok? ext4, né? E ponto de montagem. Como essa é uma explicação básica de instalação para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de Linux, eu vou escolher como ponto de montagem apenas barra, né? Aquelas pessoas que têm um conhecimento avançado sabem que pode escolher o boot em uma partição, o home em outra partição e o ponto de montagem também em outra partição, e ainda pode utilizar uma parte do HD para se transformar em memória swap, quando existe o caso que você tem pouca memória RAM. O seu computador é um computador muito antigo, então para que ele não trave enquanto está executando o sistema, é possível selecionar, por exemplo, 1 ou 2 GB, ou a quantidade que você quiser, né? 4 GB do seu HD para se transformar em memória RAM ou memória swap, memória de troca. Ok? Mas por enquanto eu vou utilizar esse aqui apenas uma instalação básica. Pronto, tudo no mesmo lugar. Bom, observe como eu disse, e aqui é a instalação básica, ele vai usar o HD inteiro, no caso aqui 10.242. Se o seu, por exemplo, HD fosse de 80, de 160 ou de 500 e você instalar dessa maneira, ele também vai acontecer a mesma coisa. Para uma instalação avançada, eu aconselho você a particionar, dividir o HD em dois, que nem se faz em outros sistemas operacionais, ok? Bom, vamos seguir aqui. Vou clicar em OK. Então, só recapitulando, partição primária, o tamanho inteiro do HD vai ser utilizado, a partição vai ser no início, ext4 é o tipo de partição sistema de arquivo, né? Idêntico a outro sistema que usa FAT32, NTFS e assim vai. Bom, e o ponto de montagem será em barra. Clica em OK. Bom, criada a partição, a gente vem aqui e clica nela, marca a caixazinha formatar e clica em instalar agora. Ele chama a atenção que eu não criei uma memória de troca, uma memória swap, ok? Mas eu não vou dar muita importância a isso, até porque esse HD ou esse computador que eu estou utilizando possui mais de 512 de memória. Então, como é que diz? E essa também é a explicação, como eu acabei de dizer para vocês. Mas se possuísse menos de 512 de memória, era bastante aconselhável você utilizar uma parte do HD para transformar em memória. Vou continuar, ok? E o sistema começa a ser instalado. Bom, mais algumas coisas serão necessárias informar aqui também. Bom, nessa parte ele pede a sua localização, no caso eu vou clicar aqui, ó, Bahia, ou pode ser digitado também. Clico mais uma vez em continuar. Layout do teclado. Esse é importante principalmente para quem usa notebook, né? Bom, eu clico em ele já está em português Brasil. E aí eu aperto principalmente a letra C cedilha. Eu sempre gosto de usar o C cedilha porque é uma das coisas que diferencia o nosso idioma dos outros. Bom, testado o teclado, clico em continuar. Nessa parte é onde você vai informar o seu nome de usuário para o computador, ok? Vamos lá. No meu caso aqui eu vou utilizar usuário. Aliás, não, vou, em homenagem a um Linux que ajudou muito aqui no Brasil, os brasileiros, eu vou colocar Kurumin. Bom, nome do computador, ele aparece como Kurumin Desktop. Eu vou trocar, eu vou colocar JR não aceitou. Vamos colocar aqui
servidor, aliás, servidor, ok? Que não é obrigatório, você coloca o nome que você quiser. Curumim, já está aí o nome do usuário para entrar no sistema. A senha, eu vou botar a minha senha, você bota a sua aí, você decide, ok? Vou colocar uma senha simples, até uma senha fraca mesmo. Bom, ele diz que a senha é fraca, porém, como isso aqui é uma explicação, não há necessidade de uma senha muito forte, até porque depois eu vou novamente apagar esse HD. E aqui ele pergunta o seguinte, né? Senha para entrar no sistema, solicitar minha senha. Eu peço que você deixe essa opção marcada, porque em várias situações pode ser necessário corrigir algum erro na sessão, na entrada de sessão. Talvez ele troque. Entendeu? Bom, passado isso, novamente a gente clica em continuar, como eu disse, coloque as senhas e deixe marcada. Clica em continuar. Se a instalação ocorreu tudo ok, ele perguntará a você se você deseja continuar utilizando no Live CD ou se você quer reiniciar o sistema para começar a utilizar o JR Linux direto no seu HD. Vou clicar em reiniciar agora. Retire o CD, item na gravadora. Veja o boot. É daqui que nós contamos. Veja que agora ele já aparece com o splash da JR Serviço de Informática, não mais do Ubuntu 12.04. Mais uma vez ele para na tela de login. Você bota o usuário que você digitou. No meu caso eu botei o usuário para poder abrir lá o sistema no CD, e na hora que eu estava gravando no HD, instalando no HD, eu botei o usuário Curumim. Você vai colocar o seu usuário. Clico em Enter, ou teclo Enter, aliás. Ele pede minha senha.
Mais uma vez, Enter. E aí está o seu Linux, ou JR Linux, totalmente personalizado, né, como o Windows 7. Olha, aquelas pessoas que sentem dificuldade em se adaptar ao sistema. Esse é o foco principal. Esse programinha aqui, esse cadeadozinho vermelho, é o programa equivalente ao Deep Freeze no Windows, que pode bloquear sessões para que o usuário, tudo aquilo que o usuário fizer, seja apagado depois do reinício da máquina. Ideal para lan houses, telecentros, onde não se deseja que o usuário deixe nada gravado. Até porque nós não temos trabalho depois de desfazer o que eles fizeram. Ok? Muito bom também que até as configurações, se eles mexerem, tudo isso é refeito logo após o boot da máquina, logo após o reinício. Ok? Tchau. Até outra oportunidade.